Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Amém, queridos? Agora, pois, repetindo, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Qual a parte da obediência você não conseguiu entender? Qual a parte da palavra de Deus em que Deus estava mandando, ordenando, decretando, estabelecendo nos seus mandamentos, em suas ordenanças, qual a parte da obediência que Ele mandou que obedecêssemos, você não entendeu? A palavra de Deus, ela é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho falado muito aqui sobre a pessoa do Adão. Deus disse: você tem liberdade para tudo isso, só isso aqui você não mexe. Tá certo? Beleza. Foi acordado ali entre ele e Deus. Então eu tenho liberdade com tudo, só não mexo aqui. Ok, não coma do fruto. O Adão foi lá e comeu do fruto. Adão, qual a parte que você não entendeu quando eu disse para você não comer? Eu tenho te dado tudo, e você foi pegar aquela parte que a mim me pertence. Você me desobedeceu. A desobediência, ela trouxe ao mundo o pecado, a morte. Presta atenção, igreja. A desobediência, primeiro pecado do mundo, trouxe a morte, a doença, a desgraça, tudo de mal e de ruim que nós vemos e conhecemos. Deus, Ele está perguntando, qual é a parte que você não entendeu, quando eu disse para você fazer e não fazer a coisa? Ainda agora eu disse para vocês, leiam aí comigo, Salmo 47, no Salmo 47, está escrito, aplaudi com as mãos todos os povos. Espera aí, eu sou aqui do Brasil, brasileiro nato, carioca, crente. Ele diz, aplaudam-me, não precisa aplaudir não, mas ele diz para aplaudir. Então, eu vou aplaudi-lo. Ele diz para cantar a Ele com voz de triunfo, com voz de abençoado, voz de vitorioso, voz de capacitado, de quem acabou de receber uma bênção, de quem acredita que Ele é Deus. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa
Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. Qual a parte em que ele dá a ordem em que nós não entendemos? Por quê, pastor? Se eu não entendi tal parte, o que me acontecerá? É fácil. Vamos lá, que eu pedi para você abrir. Primeiro livro de Reis, 13, verso 1. Diz: e eis que por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: pegai-o. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazê-la a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus aprontara por ordem do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim, para que me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se restituiu, e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo para casa, e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Amém, igreja? Amém, queridos? Então, nós estamos lendo uma história forte, uma história pesada, em que Deus diz para mim e Deus diz para todos nós: eu estou dando uma ordem a você. Se você
atentamente ouvir a minha voz, eu serei contigo. Nada, absolutamente nada te faltará. Nada vezes nada. Se atentamente ouvires e obedecer os meus mandamentos, eu vou guardar você, eu vou proteger você. Quando a situação estiver bem difícil, caótica, deprimente, desanimadora, apertada, a conta chegar e você não ter o dinheiro, eu vou mandar o socorro. Ele diz na sua palavra: sou eu que alimento as aves dos céus. Elas não têm celeiros. E eu as não deixo morrer de fome. Estão aí voando para cima e para baixo. Tem sempre o que comer e aonde ficar ali numa árvore, num ninho qualquer. E vós não valeis muito mais do que as aves dos céus? Ele diz na sua palavra. Mas se atentamente ouvir a minha voz, cumprir os meus estatutos, os meus mandamentos, Deuteronômio 28, também já conhecido, vamos dar uma fugidinha aqui, fora do meu esboço. Deuteronômio 28, é fácil de você achar, deixa aí o Reis marcado aí. Deuteronômio capítulo 28. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus fará o quê? Te exaltará sobre todas as nações da terra. Meu irmão, minha irmã, eu acho que você está desobedecendo a Deus em alguma parte. Em alguma parte, você deve estar desobedecendo a Deus. Em que parte você não entendeu quando Deus mandou que você o obedecesse? Ele está dizendo: se você ouvir a minha voz e cumprir o que eu estou falando, lá onde você trabalha, eu vou te tirar lá daquele setor e vou te colocar no melhor cargo. Isso é Deus falando. Pastor, eu já estou há 10, 15, 20 anos, estou quase para me aposentar naquela empresa, e eu ganho aquela porcaria daquele salário miserável. Em qual parte em que Deus mandou você obedecê-lo, você descumpriu, você não quis ouvir? Aleluias. Está sentindo agora aí? Estão sentindo e ouvindo, prestando atenção, que a coisa não é bem Deus? Às vezes eu pego a mensagem que eu dou aqui, um pastor me liga de perto, de longe, e eu dou a mensagem para ele, para ela, um pastor ou pastora, e ele diz assim, a pessoa do outro lado: pastor, que mensagem é essa? Não é possível que o pessoal aí em Campinas não ficou tocado, não foi tocado, mexido pela glória de Deus com tal coisa. Preste atenção. Ele dá a ordem. Adão, vamos voltar lá no Adão. Está vendo tudo isso aqui? Nada vai faltar para você, se você permanecer aonde eu mando, fizer o que eu estou mandando. Eu pus você aí, faça o que eu estou mandando, e não vai faltar nada. Toda esta terra é para você, é sua. Você só não me desobedeça em comer isso aqui, beleza? Como eu disse, está acordado entre Deus
e Adão. O Adão foi lá com a mulher dele e comeram do fruto. Adão, vem cá. Em que parte você não entendeu quando Deus falou para você não ir até ali e comer do fruto? Ele diz na sua palavra, que nós lemos aqui, lá em Êxodo, não precisa abrir não, Êxodo 19, 5, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Você será meu, eu não vou deixar ninguém tocar em você, nenhuma brotoeja sequer, nenhum cabelo inflamado, não vou deixar aquele resfriado, não vou deixar aquela gripe, não vou deixar aquele problema A, aquele problema B, não vou deixar, você é meu. Pastor, eu tenho que contar que eu não estou me sentindo bem. Em qual a parte em que Deus mandou que você o obedecesse, você descumpriu? Você não entendeu. Para você descumprir a sua ordem. Lá em Apocalipse capítulo 2, só anote aí, Apocalipse capítulo 2, no versículo 3, Apocalipse 2, 3, não precisa abrir não, igreja, diz, 2 em diante diz, eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, o primeiro amor. Em qual parte você parece que não entendeu e tem descumprido? Porque a partir do momento em que você descumpre uma vírgula da palavra de Deus, Ele não tem mais aliança contigo. O que nos faz estar aliançado com Deus é o cumprimento da palavra do Senhor entre nós e a mesma. Quando você a cumpre, você tem essa obrigação de cumpri-la, você faz com que Deus que está depois, Ele é a palavra, só estou dando um exemplo depois, venha ter contigo e te abençoar. Você não cumpriu, mas só não cumpri essa aqui, então Deus é justo, você disse que só não cumpriu aquilo, então Ele vai tirar de você aquele tanto de bênção, de proteção, de graça, por você não ter cumprido aquilo. Aí você vai, põe a mão na cabeça e diz, pastor, eu lembrei que teve mais uma que eu também não cumpri. Então você sabe por que está te faltando aquilo. Eu tenho que ser sincero, pastor. Eu também não tenho cumprido isso. Então agora você sabe o porquê Deus não tem sido com você naquela área. Eu não posso mentir, o diabo vai me pegar. Eu tenho que confessar. Tem uma coisa que eu nunca, mas nunca me prostrei a ela, nunca me rendi, nunca fiz o que está escrito na palavra de Deus. Então agora você sabe por que Deus não foi contigo lá. Você foi fechar um negócio, foi fazer algo,
e você pediu a Deus que Ele fosse contigo, e a coisa não funcionou. Mas por quê? Por que Deus não foi? Em qual parte da obediência, quando Ele disse, se atentamente ouvires a minha voz, se cumprir os meus mandamentos, se obedecer, eu serei contigo, eu vou te abençoar. Em qual parte você não obedeceu? Repare que quando o profeta novo, que foi lá e abençoou o rei disse para ele, olha meu amigo, vem na minha casa que eu vou dar um banquete para você, eu vou te recompensar, eu vou te dar tudo. E ele disse, o Senhor me disse, para eu não voltar pelo caminho em que estou caminhando, não comer nada, não beber nada, e continuar seguindo, continuar cumprindo, continuar obedecendo. Obedecendo, eu terei vida, Ele será comigo, mas se eu desobedecer, eu nem quero pensar nisso. Pois diz a palavra, no versículo 10, foi o 10 que nós paramos, assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel, e morava em Betel um velho profeta, e vieram seus filhos, e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. Por isso que eu quis ler tudo lá para vocês entenderem. E as palavras que dissera ao rei, e as contaram a seu pai. E disse-lhe seu pai, por que caminho se foi? E seus filhos lhe mostraram o caminho por onde fora o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse a seus filhos, albardai-me um jumento, e albardaram-lhe o jumento, no qual ele montou. E foi após o homem de Deus, e achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe, és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse, sou. Então lhe disse, vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, e nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltará pelo caminho por onde vieste. E ele lhe disse, também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, ele mentiu-lhe. Assim voltou com ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Meu irmão, minha irmã, se você é uma pessoa de Deus, que eu creio que você está certo, ciente de que Deus não tem duas personalidades. Deus, quando Ele diz que é preto, Ele não vai ficar mudando, dizendo que é rosa, que é azul, que é branco. Deus, Ele diz que vela a sua palavra para cumprir. Ele fica de olho nela. Que vai que Ele não cumpre. A pessoa está no plano dele e diz, meu Deus, está escrito aqui. Eu estou de acordo. Eu estou vivendo à risca, e Ele não abençoa, misericórdia, o inferno, os demônios, tudo, os homens vão cair em cima de Deus. Então Ele fica ali, se cumpriu eu abençoo, praticou eu estou presente, fez eu abençoo. Ele não tem duas palavras, dupla personalidade. Ele disse para aquele profeta, olha aqui rapaz, você vai e não volta. E eu pergunto, em qual parte da vida, em qual parte do não vai, no não volta, no não coma, no não beba,
que ele não entendeu. Porque não foi ninguém que disse para ele, foi Deus. Olha para mim. Não sou eu que digo para você quando estou com a palavra de Deus aberta. É o próprio Deus falando com você. O pastor Luiz Carlos, o pastor da fé disse. Eu não digo nada quando a palavra de Deus está aberta. Quem diz é o Senhor Deus. Aí a coisa não flui, não funciona. Aí vem a perda. Foi o que aconteceu com esse rapaz, com esse profeta novo. Quando ele comeu, ele bebeu, ele voltou pelo caminho, ele bebeu, ele comeu, descansou e depois disse, agora eu vou embora. Quando ele foi, lá na frente o leão o pegou, o matou. Ô, seu profeta, em qual parte, quando Deus disse para não voltar, não beber, não comer, qual é a parte que você não entendeu? Minha irmã, meu irmão, se as nossas vidas estão se arrastando, eu quero dizer para vocês, para finalizar, do que eu falei várias vezes, qual parte em que Deus falou, mandou, decretou, determinou, exigiu, e que nós não estamos cumprindo? Por quê? Porque amanhã a resposta é perda. O Adão perdeu tudo. Adão, vem cá. Pois não, Senhor. Qual foi a parte que você não entendeu quando eu falei para você não comer? Senhor. O profeta novo, vem cá. Qual foi a parte que você não entendeu quando eu falei para não voltar, não comer, não beber? Ô, meu irmão, minha irmã, qual foi a parte que vocês não entenderam? De tantas vezes que vocês leram, ouviram a palavra e ouviram a voz de Deus, e que a vida de vocês está ruim, porque ela está ruim. Qual foi a parte que você não entendeu? Porque ele diz, se atentamente se ouvires a minha voz, cumprir os meus mandamentos, eu te exalto onde você mora, te exalto onde você trabalha, exalto você na igreja, exalto você em todas as áreas, em todos os lugares. Pensa direitinho e vamos nos consertar hoje. E Deus vai te abençoar. Amém? Fiquem de pé todos.